Não foi fácil, eu admito. Acordar cedo nunca é fácil pra mim. E hoje, claro, não foi diferente. É uma luta do meu eu comigo mesmo. Uma parte do Alberto quer vir ao parque. Ele quer praticar esporte. Ele sabe que isso faz bem para a saúde do corpo, que faz bem para a cabeça. Ele sabe que ele dorme melhor, que vai ter mais disposição ao longo do dia, enfim. Uma parte do Alberto é inteligente, mas tem outra parte. A outra parte dá trabalho. Ela é preguiçosa, quer ficar mais 5 minutos na cama, quer comer pizza, macarrão, quindim. Não posso nem pensar em quindim. Bom, não é hora de pensar nisso. Eu preciso melhorar meu fôlego pro futebol de terça-noite, que é sagrado. O importante é que eu consegui. Sim, eu consegui. Eu estou aqui. E a minha meta é correr 6 quilômetros. Os jogos esportivos para os gregos eram muito importantes. Quando a gente lê a Ilíada, tem várias vezes que fala sobre a Guerra de Troia, né? Tem várias vezes que a Guerra de Troia para eles fazerem jogos fúnebres, e participavam dos jogos fúnebres tanto os gregos quanto os troianos, né? Então é uma forma de harmonizar a sociedade, o esporte, e de canalizar para o esporte uma agressividade que poderia aparecer em outro lugar. Religião e esporte não se discute, mas se debate, se conversa sobre, porque como é que eu vou fazer para mostrar aquilo que eu acredito, se eu não falar? Se houver o respeito, se debate, se conversa, se houver. Pode não haver concordância, mas havendo respeito, é suficiente para que a gente possa conversar sobre qualquer assunto, não só religião e esporte, sobre tudo, sobre tudo. O esporte é muito mais entretenimento do que qualquer outra coisa. Já a religião entra na questão filosófica e principalmente o que ela representa na vida de cada um. E aí, mais do que nunca, é algo discutível. Até porque a religião se dispõe a dar respostas para as coisas atuais do mundo e passadas, enfim, de toda sorte. E isso acaba tendo reflexo na vida prática das pessoas, então deve ser discutido assim. Até porque são práticas diferentes. Então não tem por que a religião e o esporte estarem se discutindo entre si. Eu acredito que hoje, cada vez mais, há essa sintonia, uma complementação entre a religião e também a dimensão esportiva. Hoje temos a malhação, temos a academia e há setores da pastoral familiar, setores da juventude que congregam nas dioceses também, nas paróquias, o setor esportes. E eu acredito que é muito interessante porque tira o jovem, tira a família de outros recantos que podem prejudicar a sua vida, a sua saúde, o bem-estar. Então, o esporte é bem-vindo no sentido que para a saúde, para o corpo e dentro de uma espiritualidade onde você possa rezar, orar, cantar com mais, diria assim, mais dignidade e mais saudável. Na religião islâmica, o esporte não é uma questão secundária, é uma questão principal. O profeta Muhammad, ele diz: ensinem vossos filhos a natação, a pontaria e a equitação. Cada uma delas atende a um aspecto do ser humano. O primeiro é o físico, o segundo é o mental, de concentração, e o terceiro, o comando, postura. O profeta Muhammad corria com a sua esposa Aisha, disputava com ela. Ele brincava com seus amigos de luta, treinavam os cavalos. Então, dentro da religião islâmica, o esporte ele tem um lugar de destaque.
Quando eu era jovem, eu praticava muitos esportes. Eu não era ruim, não. Eu era bem razoável. Eu não tinha muita técnica, mas garra não faltava. Eu me lembro de voltar suado todos os dias da escola. Na hora da saída, sempre tinha alguém querendo jogar handebol, basquete e, claro, futebol. Então, eu voltava para casa, almoçava, fazia lição e eu já estava na rua brincando de vôlei, de queimada, bobinho, taco, o que a turma estivesse jogando. O fato é que eu não sou mais jovem como eu era. O corpo vai mudando. As prioridades também. Quando a gente se dá conta, virou um amontoado de carne flácida jogada em cima de um sofá. Nós, inclusive, incentivamos, né, os nossos alunos e praticantes a buscarem, enfim, algum tipo de exercício físico para complementarem a sua prática. Foco, Alberto, foco. Não vai pensar em sofá, você mal começou. Se eu continuar perseverando, quem sabe um dia eu não consigo correr uma maratona. Imagina, 42 quilômetros e 125 metros. Como fez o Feidípides, quando os atenienses venceram os persas. Ele atravessou o vale de Maratona para dar a notícia que os gregos tinham vencido a batalha e só teve fôlego para pronunciar a palavra vencemos. E caiu morto. Coitado do Feidípides. Ah, os gregos, sempre eles. A gente hoje, quando fala em religião, a gente está sempre pensando nas religiões contemporâneas mais próximas, que são as 3 grandes religiões monoteístas. Mas se a gente voltar para trás e olhar para as antigas civilizações, a gente vai ter relações diferentes da religião com a sociedade, porque essas religiões antigas eram religiões politeístas. E qualquer atividade humana tinha a sua divindade, tinha o seu protetor, o seu patrono, né? Então você tinha o patrono do trabalho, o patrono da guerra, o patrono do oráculo, o patrono da família, o patrono do poder, o patrono da riqueza e também o patrono do esporte. A prática esportiva, ela era tradicionalmente relacionada a ritos fúnebres. Nos funerais de pessoas importantes, eles faziam competições esportivas. E a mais importante de todas, é claro, eram as Olimpíadas, que até hoje a gente resgatou essa tradição e até hoje a gente faz os Jogos Olímpicos. A origem dos Jogos Olímpicos é fúnebre também. Então tem um mito que explica, que é o mito de Dáfne. Apolo, uma certa vez, ele rivalizou com Eros. Porque Apolo é arqueiro, ele tem o arco e a flecha, e as flechas de Apolo são feitas de ouro, que são os raios do sol. E Eros também tem o arco e a flecha, só que as flechas de Eros são a paixão. E Apolo estava numa rivalidade com Eros para saber quem era o melhor arqueiro do Olimpo. E Apolo, muito humildemente como lhe é peculiar, ele já afirma que ele é o melhor arqueiro. Eros não entra na competição, se afasta e flecha Apolo com uma flecha da paixão. E por ali estava passando uma ninfa que se chamava Dáfne, e ele flecha Dáfne com a flecha da indiferença, porque o contrário da paixão é a indiferença. E Apolo então se apaixonou por Dáfne, e Dáfne não queria nada com Apolo, e Apolo vai atrás de Dáfne e oferece: olha, eu sou o senhor do carro do sol, eu sou o mais belo dos deuses, eu sou o senhor da música, eu sou o senhor da prática mântica, eu sou o senhor do Monte Parnasso, e ela não queria nada com ele, fugia dele e tal. E ficou nessa situação, Apolo correndo atrás de Dáfne, Dáfne fugindo. Faz lembrar o Gambá e a Gata, que era um desenho animado que tinha antigamente. E a deusa da justiça, vendo isso, ela achou que Apolo bem que merecia a punição, porque ele era muito arrogante, tinha que aprender como era ser desdenhado. Mas Dáfne não, Dáfne estava ali, não tinha nada a ver com essa situação, ela estava só passando e ela estava num sofrimento horrível.
para evitar o sofrimento de Daphne, a deusa da justiça transforma a Daphne em uma árvore. E ela se transforma na árvore do loureiro, que em grego se diz Daphne. Apolo, vendo então a sua amada virando uma árvore, ele percebe que os objetivos amorosos dele estão totalmente frustrados. Então, o grande Apolo senta à sombra da árvore, do loureiro, e chora. Deixando claro, Eros então consegue deixar claro como as flechas dele são importantes. Quando ele se recupera dessa crise amorosa, ele colhe algumas folhas de louro e faz para si mesmo uma coroa de louros, que é o símbolo dos Jogos Olímpicos. E diz que ali naquele lugar, que era em Olímpia, seriam realizados a cada 4 anos jogos fúnebres em homenagem a Daphne. Nessas civilizações antigas não havia muita separação entre aquilo que era religioso e aquilo que era profano. As coisas aconteciam mais ou menos juntas. E, portanto, qualquer atividade profana sempre estava ligada a alguma coisa sagrada, alguma coisa divina. Então você tinha a presença de uma divindade. Onde você tem uma divindade, você tem o sacerdote, né, que zela por essa divindade, pelas coisas dele, pelas práticas voltadas a ele. Então você acabava tendo cultos que estavam ligados necessariamente, por exemplo, ao esporte. Não é o caso, né, das civilizações ocidentais, sobretudo quando a gente está falando em cristianismo, em islã, em judaísmo, né, onde você tem um Deus único, que deve cuidar mais ou menos de tudo, né, mas você não tem uma especialização, né? Você pode ter até algum santo, algum anjo que zele por algum aspecto da vida esportiva, mas isso não é um campo onde você tenha uma presença marcadamente divina. Eu comecei com essa história de correr não faz nem 2 meses. Eu queria ter mais fôlego no futebol de terça. Então, eu pedi para o Jorge, o professor de educação física da escola que eu dou aula, para me instruir. Mas eu comecei tudo errado. E é que você é atrasado, hein, Alberto? Sabe o que é? Eu já não tô mais acostumado a acordar tão cedo assim, Jorge. Vai ter que acostumar, né? Senão não vai ter jeito, não. Eu sei. Tem que ter disciplina, cara. Eu sei. E força de vontade. Ok, eu entendi. Você se alimentou? Tomei um café preto. Café preto? Nada mais? Não deu tempo, né? Senão eu ia me atrasar. Alberto, você não pode praticar esporte sem comer direito. O que é isso aí? O quê? Essa camisa, que camisa é essa? Qual o problema? Você vai correr com essa camisa? É que eu botei tudo na máquina de lavar, aí sabe como é que é, né? Só sobrou essa. Cara, não te parece óbvio que essa camisa não é boa pra isso? Óbvio né? Mas é óbvio que eu também tenho que lavar a roupa. E esse tênis? E meu tênis? Você não pode correr com esse tênis. Por que não? Era isso ou a chuteira? Alberto, não. Esse tênis não serve para correr. Se você correr com calçado inadequado, vai sobrecarregar as articulações dos pés, dos joelhos, dos quadris e até da coluna vertebral. Já imaginou isso? Não quero nem imaginar. Cara, isso aqui não é brincadeira não, hein? Não, eu tô levando a sério, Jorge. Bom, hoje você não vai correr. Não. Ô, Jorge, eu acordei tão cedo, foi tão demorado chegar aqui, tá tudo tão difícil. Olha, vai ser mais difícil se você tiver uma lesão ortopédica, concorda? Concordo, tem que concordar, né? Faz o seguinte, vai comprar um tênis de corrida com amortecedor, com mola, sem essa sola achatada. Aproveita também, compra uma camisa igual essa aqui, ó. Pega. Nossa. Tecido tecnológico, coisa boa, coisa de corredor. Eu ainda não sou um corredor, né, Jorge? Mas ajuda muito se você começar a se vestir como um, né? Ó, a gente começa amanhã, tá? Agora eu vou correr que meu dia vai ser puxado. Até amanhã, hein? De cara eu tinha visto que com o Jorge eu não teria moleza. Naquela hora, eu pensei em desistir. Eu ia ficar tão decepcionado comigo se eu desistisse sem sequer ter tentado, que eu fui para uma loja de material esportivo e comprei o kit completo. A vestimenta nos esportes, ela tem que ser adequada à religião. A religião islâmica, ela não colocou nada, Deus não colocou nada que fosse prejudicar o ser humano em todos os seus aspectos, porém de forma
diferente, de uma forma adequada. A vestimenta ela é importante, é imprescindível. Não importa o que a pessoa esteja fazendo, a sua vestimenta faz parte dela em público, da sua imagem pública. Então, ela tem um padrão e ela terá que se adaptar em qualquer situação que ela se encontrar. Como ela vai se adequar? Volta para ela. Volta para as instituições, para as organizações. É uma exigência da religião. E a religião está acima das normas do ser humano. Se ela não puder fazer assim, então ela vai fazer de outra forma, ou cria-se uma outra organização, ou faz de outra forma, em lugar separado, ou não participa. Porque eu tenho aqui regras a serem seguidas que são superiores às demais regras humanas. O tratamento dado ao corpo nas religiões é uma coisa muito variada. Varia muito, desde a religião que despreza completamente o corpo, despreza a materialidade, né? E dá importância absoluta e total à condição espiritual, ao espírito e tal, até religiões onde o corpo é cultuado como uma espécie de morada dos deuses e que, portanto, merece um tratamento quase que sagrado. Isso varia muito, né? Varia muito. Há religiões que são especialistas em esconder o corpo, né? Esconder o corpo porque o corpo, sobretudo o corpo da mulher, ele é um corpo que leva, pode provocar situações pecaminosas, de desejo, né? Situações indesejáveis, né? Até religiões onde o corpo é absolutamente louvado. Se você pegar, por exemplo, se você pegar uma religião afro-brasileira do tipo do candomblé, né? O corpo ele é visto como o próprio veículo através do qual uma divindade vai se manifestar no ritual de transe. Então esse corpo é preparado com muito carinho, com muitos banhos, com muitos perfumes, e ele é adornado com tintas e perfumes, e ele é vestido com roupas muito bonitas e com muitos laços e com muitas joias, né? Porque se acredita que ele é um veículo de manifestação da divindade, né? Enquanto se você entra numa igreja cristã, por exemplo, você vê o corpo sempre tratado com muito recato, né? E os últimos 2 papas, por exemplo, antes do Francisco, né? Eles retomaram de novo essa ideia de que o espaço sagrado é o espaço do recato. Então, as mulheres voltaram a ser proibidas de entrar nas igrejas mostrando os ombros de fora, pernas de fora, tal. Então, tinha que entrar na igreja com saia comprida, cabeça coberta, ombros cobertos, de preferência manga comprida, coisa que, por exemplo, acontece em religiões evangélicas, que acontece também no judaísmo, sobretudo no judaísmo ortodoxo. Então isso varia muito, quer dizer, ou o corpo, ou ele é escondido no extremo, e no outro extremo ele é mostrado, ele é explorado, ele é exibido, né? E ele é preparado exatamente para isso. A prática esportiva, ela pode sim melhorar, influenciar na vida sexual. Isso não é proibido pela religião, pelo contrário. O sexo dentro da religião islâmica, ele é bem visto, e não é só para procriar, é para prazer também. E o prazer também é direito tanto do homem quanto da mulher. Então depende muito da religião, né? Quer dizer, de todo modo, o corpo, em todas as religiões, o corpo sempre é uma morada transitória de uma coisa que é mais importante, que é o espírito, que é a alma, né?
No caso das religiões monoteístas, há uma alma só, tá? Então o corpo é morada daquela alma. No caso de certas religiões politeístas, como no candomblé, há muitas almas que habitam o corpo, diferentes almas, mas o corpo é sempre temporário. Tanto que, em geral, quando se morre, se acredita numa sobrevivência da parte espiritual do corpo, mas nunca se acredita na sobrevivência do corpo. O corpo sempre volta à terra, é tragado pela terra, apodrece, enfim, volta à natureza e assim por diante. Yoga tem várias gamas de yoga. No caso, o Raja Yoga, que é o yoga que nós praticamos aqui na Brahma Kumaris, é considerado a parte espiritual do yoga. Então, nós não praticamos nenhum tipo de exercício físico, de exercício respiratório, mas a Raja Yoga são práticas nas quais nós utilizamos os pensamentos, por isso a meditação. Então são posturas mentais que são desenvolvidas, que são praticadas, a fim de alcançar um estado interior transcendente mais elevado. Agora existe o Hatha Yoga, enfim, que é baseado em posturas físicas, em exercícios físicos, e eu não saberia te dizer se ele poderia ser considerado um esporte, mas definitivamente uma prática de exercício físico que tem inúmeros benefícios para a saúde. Nós, inclusive, incentivamos, né, os nossos alunos e praticantes a buscarem, enfim, algum tipo de exercício físico para complementarem a sua prática. No dia seguinte, eu acordei mais cedo. Tomei um café da manhã bem reforçado, me vesti e fui. Eu me planejei tão bem que cheguei 5 minutos adiantado. Daí, boa, gostei. Agora só falta correr, né? Alongar antes. Bora lá? Vamos lá. Equilíbrio. Vai lá. Isso. Equilibra aí. Outra perna agora. Equilibra. Nunca soube que o esporte incentivasse maus valores. Veio aqui pra correr ou pra paquerar? Vai dizer que não dá pra fazer as duas coisas juntas. Dá sim. Só que o senhor não tá fazendo nenhuma coisa nem outra direito. Vem. Calma, Jorge. Poxa, vem, Alberto, bora. Preciso beber um gole d'água. Vamos beber água. Tem que hidratar. Água. Acho que a gente está indo rápido demais, Jorge. Alberto, eu tenho certeza que a gente não tá nem a 6 km por hora. A gente não fez nem 2 km ainda. Nem 2. Nem 2. Puxa. Ó, no começo é assim mesmo, tá? Mas é bom a gente correr 2 minutos, parar um, até o corpo se adaptando. Não tenha pressa, cara. Um dia de cada vez. Vai ficando mais fácil. Difícil de acreditar, hein? Você não vai ter que acreditar. Você vai ver isso acontecendo. Você vai ver que o corpo não serve apenas para carregar uma cabeça cheia de minhocas. De minhocas, mas com alguns milhões de neurônios. Mas as minhocas surgem na cabeça justamente porque o corpo não se mexe. E aí nem os neurônios funcionam direito. Ó, você vai ver. Quanto mais você correr, mais você vai querer correr. Vai por mim. Tipo um vício. É tipo um vício bom. Vamos caminhando para recuperar o fôlego. Bora! Bora! Não tem dúvida que existe um impacto, né? Afinal de contas, o nosso corpo ele é composto por células, ele é composto por água e nós sabemos que o pensamento ele tem um impacto sobre não apenas a matéria em si, mas um impacto sobre a atmosfera toda que nos circunda, que por sua vez impacta o nosso corpo. Há várias pesquisas no mundo que foram feitas sobre o impacto do pensamento sobre a matéria. Tem aquela pesquisa mundialmente conhecida do Dr. Masaru Emoto, que mostrava o impacto da meditação sobre as moléculas, o impacto do pensamento sobre as moléculas de água. E quando a pessoa meditava, a água se formava, as moléculas se juntavam como uma flor. E quando de repente a pessoa estava exposta a um rock heavy metal, por exemplo, ou então, enfim, a qualquer som do trânsito, um som estressante, essas moléculas elas se juntavam numa configuração que não era harmoniosa, digamos assim.
Então, da mesma forma, o pensamento ele tem um impacto direto sobre as moléculas do nosso organismo e, obviamente, então, de acordo com o pensamento, vai ser a predisposição física que alguém tem. Então, eu diria que é uma consonância, né? Ao mesmo tempo que a meditação ela impacta o corpo, também não tem dúvida que um bom estado físico facilita o estado e a prática da meditação. Então, o ser humano ele é um ser humano e ambas as partes precisam ser observadas e nutridas e respeitadas. Olha, a prática do esporte ele te traz benefícios incontestáveis. Isso a ciência demonstra. Tanto fisicamente como na questão interna, ou seja, da liberação de hormônios, de como aquilo te deixa bem disposto para o dia. Eu até, inclusive, estou precisando voltar a praticar esporte porque eu estou bem sedentário ultimamente. Mas a prática esportiva, e acho que até um médico seria muito mais competente para discorrer sobre isso, mas é inegável. A prática esportiva lhe traz benefícios, tanto espiritual, vamos dizer assim, mesmo não acreditando em alma, mas tanto espiritual como físico. Esporte é saúde. A prática do esporte é uma prática para a nossa saúde. Nos momentos possíveis, inclusive nas paróquias, sempre tem uma área, uma quadra, onde possa ver os eventos assim da igreja, mas também que dá oportunidade à dimensão do esporte, ou seja, um jogo de salão, ou seja, uma academia, de maneira que, e tem até paróquias que fazem assim um torneio de uma paróquia ou outra, no sentido de uma partilha e de um engrandecimento na dimensão de alegria, já que é característica do Papa Francisco atualmente. Olha, como qualquer entidade privada, ela é livre para fazer com recursos próprios aquilo que bem entende e lhe convém. Não cabe a ninguém chegar para uma entidade religiosa que arrecada dinheiro de seus fiéis, ou seja, dinheiro privado, e como que ela vai empregar esse dinheiro. Isso é problema de cada um. Assim como uma religião não tem direito de interferir na vida do terceiro, o terceiro não tem direito de dizer como aquela entidade privada deve ou não utilizar o seu dinheiro. Nunca soube que o esporte incentivasse maus valores. A não ser que seja aquele de ataque, a meu ver, eu acho que essa de luta, eu acho que, não sei se é porque eu não entendo muito desse esporte, boxe e outros de luta, eu acho que é agressivo, mas é esporte. Então não tem outro esporte que tenha maus valores. Acho que esporte é esporte, né? Traz benefício. Até com esses que eu citei, deve trazer benefícios, né? Que tem até criança que faz judô, não é isso? Então não tem nenhum que tenha maus valores, não. Por exemplo, futebol. Se houver uma disputa justa, amigável, não tem problema. Quando vira agressão, quando vira ódio, é proibido. O mesmo esporte. É o sentimento das pessoas, o estado de espírito das pessoas que estão envolvidas. E aqui nós voltamos para os responsáveis, que são os que devem regrar isso. Por isso que nós, quando a pessoa vai atuar em qualquer lugar, ela precisa de seus valores que a acompanhem. Eu sou jogador de futebol com valores, eu sou um sheik com valores, eu sou um estudante com valores. Os valores é que vão determinar como vou agir no meu dia a dia. Para os gregos, o esporte era algo importantíssimo, por várias razões. Não só religioso, mas principalmente social. Era na situação esportiva que eles conseguiam manter a paz e uma relativa harmonia entre as cidades gregas.
porque não existia um poder central, você tinha cidades-estados totalmente independentes. E a guerra entre elas era não só possível, como às vezes comum. Para manter uma unidade, o esporte era fundamental. A religião, enquanto princípio, ela é sectária. Ela tende a excluir o indivíduo que às vezes é muito fanático em relação à sua fé com o seu meio social. Não à toa, podemos pegar o cristianismo. Ele define claramente quem é o abençoado, quem é o escolhido, quem vai ser salvo e quem não vai. A partir do momento que você introduz essa ideia na cabeça da pessoa, é que começa a ter um pensamento um pouquinho mais perigoso. Por exemplo, qualquer guerra, ela primeiro tende a desconstruir o inimigo em relação ao soldado. Ou seja, os americanos durante a Segunda Guerra Mundial, eles não matavam humanos, eles não matavam outras pessoas. Eles matavam os amarelos, ou seja, os xing-lings, ou seja lá como eles quiseram definir para conseguir matar o seu próximo. Os terroristas, eles não matam seus irmãos, seus amigos, seus semelhantes, seus pares. Eles matam os infiéis. Então é muito fácil você não ter essa compaixão por aquilo que você não se relaciona. O ser humano ele precisa se relacionar para conseguir ter empatia por alguma coisa ou pessoa. A partir do momento que a religião ela faz esse trabalho de desconstrução do próximo que não professa a sua fé, é que você começa a ter problemas dentro do seio social. Esse que é o maior perigo da religião em relação à sociedade. É porque ela trata quem não professa a sua fé como desigual, não como igual. Eu não diria que incentiva. Se existe, a igreja acompanha, porque a igreja em si tem a sua programação, tem suas assembleias, suas reuniões, seus horários. Então, nos horários de espaço assim, então eu diria que acompanha e realmente dá um apoio àqueles que praticam o esporte no bom sentido, assim, para a pessoa. Porque a igreja quer a vida. Eu vim para que todos tenham a vida. E realmente o esporte torna a pessoa mais saudável, mais com saúde, capaz de vivenciar melhor e rezar melhor. A religião sempre gosta de isolar os seus membros, né? Evitar contato deles com os outros, porque as religiões elas se acreditam como verdades únicas, né? As religiões não são instituições democráticas, né? Que vamos conviver, vamos dar as mãos aos nossos outros irmãos que acreditam em outras coisas. Não. Os outros irmãos, os que professam outras religiões, e até mesmo os que não professam nenhuma religião, são os sujeitos passíveis de conversão, né? Então, se você puder trazer, se você tem um time mantido pela sua paróquia católica e você puder trazer para a sua paróquia, digamos, alguém que pertence a um terreiro de Umbanda, é claro que você estará a fim de converter esse umbandista ao catolicismo, aquele grupo e assim por diante. Então, a ideia mesmo é você poder oferecer uma atividade de lazer, de distração, e até mesmo que junta as pessoas, para que as pessoas estejam controladas, vigiadas dentro da igreja. Também tem esse interesse, quer dizer, enquanto você está jogando bola no time da igreja, você está ali sob o olhar do pastor, do padre e assim por diante. Também tem essa história da vigilância. Mas é muito comum, né? Hoje em dia, sobretudo nas religiões evangélicas, nas igrejas evangélicas, é muito comum você ter campeonatos, times que disputam com uma cidade contra a cidade, mas sempre dentro da religião, ou minimamente dentro daquele teu grande segmento religioso, né? Mas a ideia é ainda a ideia de separar, de manter uma identidade e não exatamente de expor essa pessoa aberta para o mundo. Nós temos hoje a pastoral da pessoa idosa que está crescendo muito e tem vários
várias maneiras de praticar o esporte, é muito saudável. Como o pessoal a pessoa idosa, esse setor da igreja que cresce muito, sabe dinamizar e aproveitar os momentos de esporte, para ver também o seu corpo. E assim eu comecei, um dia de cada vez, e o meu corpo, que cansava rápido, começou a resistir um pouco mais. E o que antes era tortuoso começou a me dar uma sensação de prazer. A sensação que a corrida me trazia durava até o dia seguinte, até eu correr de novo. E isso é química pura. Nosso corpo é mesmo capaz de tantas coisas. E até as ações mais simples, como piscar, respirar, correr, são um exemplo fascinante do que essa máquina humana é capaz. É preciso cuidar bem do corpo, é fato. É ele que vai nos acompanhar nessa maratona chamada Nossa Vida. Dizem que dentro desse corpo habita uma alma. Dá tempo de pensar em muita coisa enquanto a gente sua. Olha, vale muito fazer promessa para que o time vença, ainda mais se... Não, bom, pensando bem, não, vale. Hoje foi mais fácil, admito. O corpo está se acostumando a acordar cedo. Me alimentei bem, comi um ovo, um suco de laranja e pão integral. Ainda penso no quindim, mas esse eu vou deixar para comer no final de semana. Meu objetivo hoje é correr 7 km. Eu quero manter a velocidade de mais ou menos 9 km por hora. Mas se eu tiver que caminhar alguns minutos, tudo bem. O importante é completar os 7. Outra civilização em que o esporte era bastante importante era para a civilização maia. Eles tinham um jogo que chamava Poc-Tapoc. O nome do jogo era o barulho que a bola fazia, Poc-Tapoc. Era uma bola que eles usavam de borracha e ela batia na parede. Então o nome é Poc-Tapoc. Tem campos grandes lá, a gente vê no México campos que foram construídos para jogar Poc-Tapoc. É um jogo complexo, em que tem um aro de pedra e que são 2 times, tem um capitão de cada lado, o capitão fica numa plataforma mais alta e os times ficam jogando embaixo e os capitães têm que proteger esse aro para não deixar que o adversário jogue a bola através do aro. O aro não é que nem no jogo de basquete, ele é assim na vertical, então é mais difícil ainda. Para ficar mais complicado, não era com a mão que você jogava, era com tacos. Então eles tinham tacos de Poc-Tapoc e tinham que ficar lá jogando para acertar a bola no aro do adversário. Quando você acertasse no aro do adversário, ganhava o jogo. Quando se ganhava o jogo, o grande prêmio era o capitão do time vencedor era sacrificado aos deuses. Né? Para eles era uma grande honra. Né? A gente falava, a gente não ia querer ganhar isso nunca, mas para eles era uma grande honra ser sacrificado aos deuses. Aí quando eu estive no México agora há pouco tempo e eles estavam me contando essa história e o mexicano falou, talvez seja por isso que o México não ganha o futebol há muito tempo, com medo de ser sacrificado. Mas na cultura deles era uma grande honra. E aí tem uma questão religiosa também associada ao esporte. Acho que os maiores exemplos são esses, né? Maia e grego. Ontem foi terça-feira, o dia do Futebol Society. Foi biológicas contra humanas. E nós, da Bio, ganhamos por 7-1. 7-1! Uma sabonetada que fazia tempo que não acontecia. Eu fui em quase todas as bolas. Fiz 2 gols. Um foi impedido. Eu não quis discutir, ficou por isso mesmo. E eu também dei um passe lindo pro Moura marcar de voleio. Pena que ninguém filmou, mas vai ficar na memória de quem viu. Já fui chamada algumas vezes nos grandes momentos, aniversário, quando vence assim uma competição. Então nós vamos com muita alegria, não só para uma missa, uma celebração, mas para uma palavra. E o que eu vejo de muito interessante,
que aqueles que se dizem e acham católicos vêm e os evangélicos também estão juntos ali para o momento de oração. É uma presença nossa de igreja, de padre, sem, claro, aquele fanatismo de excluir ou de competir, excluindo, repito, os outros torcedores. Eu tenho colegas padres que torcem por outro time e a gente aqui vai numa boa, numa partilha. O bonito é participar, é estar junto. Como eu falei anteriormente, yoga é a conexão com o sagrado do ser, né? O que é sagrado em nós? Aquilo que é a nossa base espiritual, aquilo que é original e aquilo que é eterno em nós, aquilo que permanece conosco mesmo que a gente perca todas as outras facetas, digamos, da nossa identidade. Então, mesmo que o seu corpo mude, você fica velho, você sofre alguma situação, muda a sua aparência, né? Mesmo que você perca o seu dinheiro ou que você ganhe muito dinheiro, né? Mesmo que você se mude de país ou mude de religião, ou, enfim, né? Se exponha a uma nova cultura, há algumas qualidades, alguns valores que são imutáveis dentro de você. E essa parte mais sagrada do ser. Essencialmente, nós dizemos que a composição, né, original do ser, ela é formada por algumas qualidades. Por exemplo, a verdade, a pureza, a paz, o amor, a felicidade, a força. Então, são qualidades inatas do ser humano. E esse seria o nosso lado sagrado. A parte disso, a gente também sabe que, independente da cultura, independente da religião, todos os povos se referem a uma energia maior, né? Que alguns chamam de Deus, alguns chamam de Alá, alguns chamam de Jeová. Enfim, alguns se referem a essa energia maior como Sol, né? Então, essa energia maior, essa energia universal, essa fonte imutável de toda a bondade que a gente considera como Deus, também seria um aspecto sagrado, né? E o yoga, ele pressupõe a ligação com a essência, com a origem do ser, essa origem positiva do ser, e também com essa origem espiritual, ou seja, com essa fonte eterna que é Deus. Quando joga o Brasil, Copa do Mundo, um jogo assim importante, fica meio difícil marcar a missa no mesmo horário. Eu já tive experiência no jogo da Copa do Mundo, o horário da missa, apenas 3 pessoas vieram para a missa. Então fizemos uma missa, não digo corrida, mas mais curta, para que pudesse também partilhar com o povo. Ou então mudar o horário nas paróquias. Sim, porque o dia aqui do Jogo do Brasil, para nós o terreiro é um dia comum. Nós podemos cultuar os orixás, oferecer dar alguma oferenda para o orixá e aquele orixá se manifestar. Não tem nada a ver com o jogo do Brasil ou outro tipo de jogo. Interessante, porque na verdade, né, cada time, cada setor tem realmente o seu protetor, ou São Jorge, ou São Francisco, ou Santo Antônio, seja lá. Mas aí porque já trazemos isso já desde Portugal, da Espanha. Então essa tradição do povo, né, essa religiosidade, continua ainda hoje, uma cultura de esporte, mas sempre com um santo assim acompanhando. Aqui no Ceará temos o time Icasa, lá do Juazeiro, e eles vêm sempre com a imagem do Padre Cícero. Ah, o futebol. Essa minha paixão pelo futebol começou com meu pai, torcedor fanático. Domingo era lei. Meu pai me levava ao estádio, a gente bebia guaraná, comia cachorro-quente e depois entrava para ver o jogo. Era bonito demais ver toda aquela gente cantando, gritando, rezando, fazendo figa, promessas. Valia tudo. Olha, vale muito fazer promessa para que o time vença, ainda mais se... Não, bom, pensando bem, não, vale. Até fazer aposta, seja lá o que for, desde que aquilo lhe faça bem. Se te faz bem, mal não tem. Mas
objetivamente não faz a menor diferença. Até porque se Deus existisse e ficasse preocupado com todo mundo que fosse fazer promessa, todos os jogos terminariam em empate, né? Vence aquele que se desenvolver melhor o seu desempenho, né? E claro, se for falar da Bahia, daria sempre empate para tudo, né? Mas o esforço, o jogador. E aqui no Ceará, quando ganham o campeonato, eles se organizam e vão, quer seja católico, evangélico, vão até a Canindé, pagar a promessa que ganhou a São Francisco da Chagas de Canindé, a essa religiosidade. E a gente não pode ser contra, né? Está no coração do povo, no coração do jogador. Então, se é uma promessa ou não, mas o que prevaleceu foi o desempenho do técnico e dos jogadores que fizeram assim uma partilha melhor e o desempenho, daí veio um vencedor e um perdedor. Não tem isso. Torcedor é torcedor, como eu também sou, vocês são, mas não tem, nós não nos envolvemos com esse tipo de coisa, de partida de futebol, de política, não tem isso. Nós trabalhamos para que o Flamengo seja vencedor, que o Vasco, qualquer outro time. Nós não trabalhamos a favor disso, como também na política não trabalho para ajudar um candidato a ser eleito. Eu já estive num sepultamento onde a torcedora que faleceu era muito, e a exigência dela foi ser sepultada com a camisa do seu time, que era o Fortaleza. O ser humano ele tem uma habilidade de transcender aquilo que realmente está na sua frente. O futebol não fica diferente. A paixão, o ser humano que é apaixonado por alguma coisa, ele tende a colocar o objeto da paixão num pedestal. O futebol não é diferente. O futebol é uma religião para muita gente, principalmente latino-americano e europeu. Então, se você for em qualquer lugar, qualquer cidade em que as pessoas são muito apaixonadas por futebol, você encontra aquilo como uma tradição, algo sagrado na vida dessas pessoas. E naquele dia do domingo, eu quando era mais novo, eu ia muito de geral, então era quase que sagrado você botar a camisa do teu time, no meu caso do Flusão, e ir pro estádio. Era algo sempre muito regrado, assim, todo domingo eu estava lá no estádio. Hoje em dia eu estou mais desligado do futebol, mas enfim, o futebol tem dessas coisas. Quando você é um apaixonado por futebol, aquilo vira quase que uma tradição. Nós aqui no Ceará, inclusive são dois times maiores, Fortaleza e Ceará. Nós temos os padres torcedores de Fortaleza, como eu, e temos padres torcedores do Ceará. Então, realmente, não vamos assim colocar a missa acima do jogo, mas assim, na comunicação, nos encontros, o povo sabe que a gente é torcedor, mas o fanatismo não, mas a dimensão esportiva está no coração da gente. A gente nasce torcendo e eu mesmo celebro com os jogadores e é uma acolhida muito interessante. O interessante é que existem estudos científicos que comprovam que a superstição ou então o amuleto da sorte acabam trazendo um benefício para o atleta. O atleta que se apega a determinados símbolos e objetos, ele consegue ter um rendimento melhor do que às vezes, quando ele não tem esse amuleto da sorte dele. É óbvio que não é o amuleto responsável pelo desempenho do atleta, porém, se faz bem e tem resultados práticos, é mais do que válido a pessoa se utilizar desse meio. O time era a religião do meu pai e a missa era o jogo. Parece exagero dizer que o domingo era sagrado, mas era mesmo. Assim como terça-feira é sagrado o futebol, para mim também são essas corridas. A única possibilidade de eu conseguir percorrer o percurso que eu estipulei é, primeiro de tudo, acreditar que eu posso. E isso é fé.
Nossa, não é possível. 7,5 km. E aí, Alberto? Me acompanha? Cara, acabei de fazer 7,5 km. Oh, que beleza! Tá vindo mais cedo? É, pois é. E o futebol ontem, sucesso? 7-1. Oh, Fiz 2 gols, hein? Um foi anulado, mas tá valendo. beleza, tô gostando de ver, hein? Bom, vou nessa. A gente vê mais tarde, hein? Reunião no colégio, né? É, meio-dia. A gente se vê lá. Está à vista? Continua assim, hein? Tô gostando de ver. Alô?